Muito boa noite, meus amigos. Bom dia para aqueles que vão nos assistir de dia e boa tarde para aqueles que vão nos assistir à tarde. Eu estou falando aqui diretamente do meu canal do YouTube, gravando esse vídeo aqui, não num estúdio. Veio uma palavra de Deus para mim em Mateus capítulo 28, versículo de número 18, onde a palavra de Deus está escrito. Jesus disse ele disse o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Na verdade, os seres humanos, os homens na terra não acreditam. Nós entendemos que os homens não acreditam desta forma. A humanidade imaginam, pensam que o poder da terra estão nas suas próprias mãos. E eu gostaria de falar algo a respeito muito importante sobre esse assunto. A respeito desse assunto, Mateus 28, 18. Se Deus está com todo o poder, Jesus morreu na cruz, veio à terra para nos salvar. E o que a humanidade, o que as pessoas estão fazendo para que possa então contribuir, para que aceite a palavra de Deus? O homem, cada dia mais na terra, estão preocupados com o seu poderio de sobrevivência. Ninguém consegue colocar na cabeça que esta terra, que a vida do homem nesta terra vai passar. Por isso existe a meninice, a mocidade, a idade, existe o nascimento e existe a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e todos nós ficamos destituídos da glória de Deus. Nenhum homem pode, na verdade, sobreviver, ser salvo por si próprio. O homem perdeu a salvação por causa do pecado. E a humanidade continua cada dia se aprofundando mais nas consequências do pecado. Por isso, meus amigos, eu gostaria de falar nesta noite a respeito desse assunto. Ninguém tem nada nesse mundo, ninguém possui nada. Quantas pessoas humilham os outros só porque ele tem um bom salário? Ele humilha os outros que trabalham em serviços menos, que eles acham que o serviço da pessoa é um serviço que ele não faria. Quantas pessoas humilham os outros porque ele tem uma casa boa, porque ele tem um carro bom? Quantas pessoas humilham os outros porque acham que ele é rico e ele não pode ficar misturado com os pobres? Ninguém tem nada nesse mundo. O homem sai nu do ventre da mãe e volta para morte. Ele vai somente, leva até o cemitério a meia no pé. Se porventura quiser levar o sapato no pé, levam a roupa melhor que ele tem colocada no caixão. Mas ali ele é colocado e todo mundo abandona aquele corpo ali que morreu. E aquilo ali entra em deterioração. Aquilo apodrece tudo ali na terra. Se ele tiver aceitado Jesus, no dia do Senhor ele vai ressuscitar. Deus vai dar para aquele homem que está deitado ali em ossos puros ou ossos apodrecidos, Deus vai levantar um homem novinho e transformado pelo poder do sangue de Jesus, poder do sacrifício da ressurreição de Jesus, que é o dono da vida. No entanto, se o homem não tem Jesus, ele vai estar nesse túmulo, e ele, no dia da volta de Jesus, ele vai continuar nesse túmulo até o dia do julgamento, do juízo final. E ele vai encarar o juízo final. E no encarar o juízo final, ele não vai ser mais salvo, ele vai ser condenado, porque ele rejeitou Jesus o tempo todo, rejeitou o seu Criador, rejeitou a Deus. E até hoje a humanidade está dessa forma. Eu gostaria de falar, junto com tudo isso aqui,
um pouquinho a respeito de algo muito importante que às vezes a pessoa tem. Quantas pessoas dizem assim, as estradas do mundo, do Brasil principalmente, são estradas perigosas. Nenhuma estrada é perigosa. Todas as estradas foram bem feitas. Por exemplo, eu sou admirador, parece até que eu estou mudando de assunto, mas eu vou mostrar para vocês que eu não estou mudando de assunto. Eu sou admirador da estrada federal BR-116, do Rio a São Paulo e São Paulo ao Rio, que é chamado Rodovia Presidente Dutra, que ela chama Rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra. E ela é chamada Presidente Dutra. É uma estrada que hoje mesmo eu já viajei mais a minha esposa até Taubaté por ela. É uma ótima estrada, uma estrada de alta categoria. Como diz um policial militar da Polícia Rodoviária, eu estava assistindo ele falando lá em Lavrinhas, e ele estava dizendo o seguinte, que na verdade a estrada não é perigosa, o perigo da estrada é um mau motorista. O que é o mau motorista? Aquele motorista que quer correr, que acha que ele tem um carro muito bom, um carro novo, que ele tem condição de entrar em alta velocidade, ultrapassar aqueles que estão com o carro 1.0, ultrapassar os que andam devagar, acender farol atrás daqueles que tentam ultrapassar também, e ele quer ultrapassar mais aquele ainda. Como não tem outra faixa para ele ir, ele acende o farol, ele buzina, ele quer passar. Isso aí é ignorância. Então a humanidade, eu falei alguma coisa há pouco, a humanidade entrou numa ignorância de vida, mas as estradas não têm nada a ver. Eu sou admirador da Via Dutra, eu quero colocar aqui uma reportagem aqui do início da Dutra, como foi feito a Via Dutra neste momento. E eu quero transformar essa mensagem para que nós possamos viver como irmãos, como amigos, mesmo na estrada, que nós possamos dar lugar uns aos outros, sendo que não é assim esse mundo. Esse mundo não está dessa forma. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Então está aqui essa palavra muito forte, e eu quero colocar para vocês com grande importância esse assunto. Vamos assistir um pouquinho esse assunto aqui para vocês verem como que está acontecendo aqui com vocês. Eu quero começar agora passar para vocês aqui algo importante aqui para vocês. A rodovia passou por transformações que acompanharam o crescimento econômico do país. Cerca de 25 milhões de pessoas em 36 municípios habitam em torno dos 402 quilômetros de extensão da antiga BR-2, que passou a se chamar Rodovia Presidente Dutra. Quando ela foi inaugurada, com os conceitos mais modernos de engenharia daquela época, né, uma excelente criação, reduziu a viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro em 111 quilômetros, né? Olha que maravilha! Então foi feita essa concepção da Via Dutra muito bem estruturado. A BR tinha pista simples, de mão dupla em quase toda a sua extensão. Mesmo assim, já era referência internacional no setor viário. A modernização e a segurança vieram com a privatização a partir de 1996. A primeira concessão brasileira de rodovia, né, foi a Via Dutra, e ela teve aquele desafio a CCR em transformar a Via Dutra já nos seus primeiros 180 dias. E aí, desde lá, foi investido 22 bilhões de reais na Via Dutra para se transformar nesse corredor logístico que é hoje. O trecho da BR-116, que começa no Trevo das Margaridas, no Rio de Janeiro, vai até a Ponte Presidente Dutra, em São Paulo. A Via Dutra, como é conhecida, é responsável pelo transporte de mais de 50% do produto interno bruto brasileiro. Ou seja, mais da metade das riquezas produzidas no país passa por aqui. Essa empresa de ônibus transporta passageiros entre São Paulo e as cidades do Vale do Paraíba antes mesmo da BR existir. Acompanhou o surgimento da rodovia e se orgulha de fazer parte dos 70 anos da Via Dutra.
Em 1939, nós começamos a ligar São Paulo ao Rio de Janeiro através da estrada Rio-São Paulo, que era paralela à Dutra existente hoje. A partir da sua inauguração em 1950, nós já começamos a trafegar por ela, ligando São Paulo ao Vale do Paraíba. O elo com a rodovia é tanto que a empresa precisou até trocar de nome. Na verdade, nós chamávamos Pássaro Azul, né? E ainda antes da Dutra, não pavimentada, nós percorríamos aí os nossos trechos pelas estradas de terra, onde o ônibus ficava todo sujo de poeira. E as crianças apelidaram o ônibus de Pássaro Marrom, e nós acabamos adotando esse nome. Quem trafega pela Via Dutra percebe o quanto ela está cada vez mais moderna e segura. Nesses 70 anos, nós temos que celebrar uma Via Dutra muito moderna, muito mais confortável, né, e carregando esse coração brasileiro produtivo. Muito bem, amigos. Nós entendemos aqui que foi falado aqui agora que a Via Dutra, na verdade, ela é hoje uma das estradas mais modernas que existe aqui no Brasil. Existem muitas estradas importantes, mas a Via Dutra é moderna. O que eu quero falar hoje é o seguinte: eu viajo aqui pela Via Dutra para um trabalho que eu faço em Taubaté, e perto de Quiririm, e eu vejo ali naquele trecho, na verdade, eu vejo ali naquele trecho uma situação assim bastante difícil, por causa dos motoristas que, na verdade, eles não obedecem, não guardam o que é preciso guardar. Na verdade, o que ocorre ali é uma situação, como vocês já conhecem, difícil, porque a velocidade é acima do limite. Quando não existem caminhões na frente, eles andam em alta velocidade, porque os caminhões seguram a velocidade dos automóveis. A Via Dutra ela oferece a velocidade máxima 110 km para automóvel e 90 km para caminhões, mas nenhum desses obedecem. Os caminhões andam mais de 100 por hora ou 110 por hora, e os automóveis andam 130, 140 por hora. Alguém pergunta, mas vai pagar multa? Eles não estão preocupados em pagar multas. Eles pagam multas, mas não param de correr. Eu acho isso uma ignorância. Não é porque o meu carro anda muito, tem alta velocidade, que eu vou correr, eu vou exagerar, vou ultrapassar de qualquer forma, fazendo alta velocidade. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Agora, pergunta para mim, pergunta para qualquer pessoa que entende. Na verdade, a Via Dutra é perigosa? Eu vou responder. Eu só ouvi coisa boa ali das pessoas que fizeram uma reportagem a respeito da história da Dutra, dos 70 anos da Via Dutra, que atravessa aqui parte do estado de São Paulo pelo Vale do Paraíba, entre as duas cidades mais importantes e maiores do país, que é Rio de Janeiro e principalmente São Paulo, que é um eixo onde existem milhares de pessoas que vêm de outros lugares que também passam aqui pela Via Dutra. E eu quero dizer para vocês, eu vou mostrar um pequeno trecho aqui entre Pindamonhangaba a Taubaté, que eu consegui pegar aqui, e onde mostra aqui um pedágio, um pedacinho aqui que eu vou mostrar para vocês, e que eu trafego nesse pedaço aqui. E eu tenho visto o perigo que não é a Via Dutra, não é a rodovia, é a situação